Olá pessoal do oitavo ano, vamos para a segunda semana. Na verdade, a gente já propôs um trabalho escolar, né, que vocês vão falar dos contratualistas. Então, já temos aí um trabalhinho para fazer, mas aqui a gente vai começar o PET, semana 2. Então, a gente vai falar da questão das revoluções inglesas, né? Então, é um assunto bastante complexo, pessoal, mas vamos tentar fazer com calma, né? E para poder a gente entender, porque realmente aqui exige um pouquinho de voltar no material, dar uma lida, porque o material, porque assim, de primeira vocês não vão decorar os nomes, mas vamos aos poucos, né? Então, assim, lá no início que a gente viu do primeiro bimestre, a gente viu lá a expansão marítima, tudo mais. Então, os Tudor, né, que é uma família, é, eles estavam no poder na Inglaterra e eles foram, claro, se fortificando. Todo mundo lá nesse período, os reis ficaram mais fortes. Era a época dos reis absolutistas, né? Então eles estavam ganhando mais poder, né? Na expansão marítima, no mercantilismo, enfim. Então eles estavam tendo é, essa questão. No mesmo período, a gente lembra das reformas, né? Então, a Inglaterra também passou por um período, né? Ali no governo do Henrique VIII, que aconteceu, que fez o parlamento votar o ato de supremacia. O que aconteceu? Que proclamou o chefe da igreja anglicana rompendo com a igreja católica, com o Papa. Então, a igreja anglicana, então aqui lembra que a gente falou do Thomas Hobbes, o poder absoluto? Então era bem nessa ideia. Se o rei fosse anglicano, toda a população era anglicana. E quem que foi os principais governantes da dinastia Tudor? Elizabeth I, né? Então ela controlou a disputa política e religiosa entre católicos e protestantes, né? Devido a essas mudanças, né? Da igreja anglicana. Desenvolveu a indústria naval e derrotou a invencível armada espanhola em 1588, conquistando colônias na América e na África. Então aqui foi a expansão, aquela ideia de expansão, de colonizar, está tudo nesse período. Com isso, grandes burgueses acumularam fortunas com a exploração comercial e a concessão de monopólios e a pirataria. Então, pessoal, quem fazia pirataria lá também eram esses ingleses, pessoal. Então, a pirataria não é quem fazia pirataria, os próprios europeus também faziam pirataria, né? Então, vocês voltem depois para dar uma olhada, mas tudo inicia aqui com a família Tudor e com essa primeiro rompimento com a Igreja Católica, né? Com essa imposição da Igreja Anglicana e com enriquecimento, né? Através da exploração das colônias. Então, eles tiveram prosperidade, enfim. E eles estavam lá. Então, aqui tem uma série de informações aqui que uma coisa leva a outra. Então, foram terras confiscadas da Igreja Católica, foram adquiridas por membros da pequena nobreza, de mentalidade capitalista. Então, o capitalismo estava surgindo. Formou-se a gentry, uma nova camada de proprietários rurais que produziam, sobretudo lã, para os mercados interno e externo, né? E junto com isso, as terras comunais, até então utilizadas de maneira coletiva para pastoreio, pesca e obtenção de lenha, passaram a ser cercadas por particulares no século XVI. Então, pessoal, a questão da propriedade privada, vocês lembram do John Locke? Que ele fala da propriedade privada. Então, antes as terras eram comunais, todo mundo usava a mesma terra. A partir do século XVI, começaram a cercar a terra e falar que tinha dono. Então, é uma mudança incrível para a época, né? Então, a partir do século XVIII, o governo ampliou a política de cercamentos para a criação de ovelhas que fornecia lã para o comércio de tecidos. Então, as pessoas não tinham acesso à terra. Quem era o pobre não tinha mais terra. Só os donos das terras que poderiam, né, fornecer. Então, o fornecimento de matéria-prima para o comércio e a população de manufaturas de tecido. Então, apoiadores de mercadores, donos de manufatura e prestadores de serviços enriquecidos pelo monopólio. Então, essa galera começou a enriquecer e negociações do Tudor com o parlamento garantiram o relativo apoio dessa instituição à monarquia. Então, um jogo, né?
Esse jogo possibilitou a prosperidade econômica da Inglaterra e o governo absoluto dos Tudor, né? Então todo esse conjunto de coisas, mas que conversa muito com o pensamento, primeiro do Hobbes, que apoiava o rei, e depois do John Locke, ali porque falava da propriedade privada. Depois, pessoal, viria a dinastia Stuart, que depois que a Elizabeth faleceu, né, então ela deixou os herdeiros, encerrando a dinastia Tudor, né? Então James I foi o primeiro que assumiu o trono e gerou diversas crises no reino, com seu governo absolutista. Então o que acontecia? A política de cercamento expulsou camponeses de suas terras. Sem trabalho e famintos, eles revoltaram-se contra o rei, claro, passando fome. Os novos burgueses e os membros da gentry eram puritanos e presbiterianos que não recebiam os monopólios comerciais dados aos anglicanos pela coroa. Com isso, passaram a defender um governo menos autoritário e que interferisse menos na economia. Então você vê que tem uma disputa aqui econômica que se dava nesse novo governo do James. A monarquia criou atritos com o parlamento ao tentar aumentar o valor dos impostos e criar novas taxas. Também descontentes, um grupo de católicos realizou a conspiração de pólvora em 1605, uma tentativa fracassada de assassinar o rei, explodindo o parlamento. Então são eventos que foram acontecendo, né, e que foram dentro da dinastia Tudor. Então, e a Revolução Puritana? Foi dentro desse processo, foi em decorrência, né? Então, ao assumir o poder em 1625, Carlos I restabeleceu a cobrança de impostos navais, ship money lá, pessoal, impôs as regras da Igreja Anglicana aos presbiterianos da Escócia. Lembrando lá que o Reino Unido, formado pela Escócia, pela Inglaterra, tô lembrando de Dublin, mas esquecendo da Irlanda, né? Então, Irlanda do Sul, Irlanda do Norte, mas enfim, naquela época todo aquele território. Seu autoritarismo agravou o conflito entre a coroa e o parlamento. Em 1642, o rei mandou invadir o parlamento, provocando uma grande guerra civil na Inglaterra. Ok? Então, ao lado do rei estava a alta nobreza, católicos, né? Então, já os proprietários rurais, a gentry e a burguesia mercantil e os donos de manufaturas, em sua maioria presbiterianos, estavam lá do parlamento. Então, houve uma ruptura aí entre, de um lado, o rei e do outro lado, o parlamento. Então, após 7 anos, né, o exército do parlamento, comandado pelo puritano Oliver Cromwell, venceu Carlos I e inaugurou a República Puritana. Então, inicialmente, o aclamado Cromwell logo se tornou um ditador e passou a receber críticas. Após sua morte, em 1658, abriu-se o caminho para a restauração da monarquia. Então, Cromwell instituiu que mercadorias negociadas com a Inglaterra só poderiam ser transportadas em navios nacionais ou de países produtores. Então, essa é a história do Cromwell, né, que ele chega ao poder, mas logo após a sua morte, né, as coisas já começam a voltar ao parlamento de novo, né, ao rei de novo. Então estava essa disputa. Essa foi em síntese aqui a Revolução Puritana. E a Revolução Gloriosa? Então, após a morte de Cromwell, a dinastia Stuart volta ao poder, né, o Carlos II, simpático da Igreja Católica Romana. O rei acabou com as restrições e a atuação aos católicos. Então deu mais liberdade aos católicos para negociar. Seu irmão James II assumiu o trono como seu sucessor e tentou restaurar o catolicismo na Inglaterra, gerando reações de anglicanos e puritanos. Então, a Revolução Gloriosa, em 1688, o parlamento, depois do James, né, que vinha seguindo a dinastia Stuart, colocou no lugar o Guilherme de Orange, um holandês protestante. Então colocaram um protestante no lugar do James, que tinha uma ligação mais com os católicos. Então, de modo geral, as revoluções inglesas resultaram de uma aliança entre burguesia e a gentry, né, que era o povo, e o parlamento, e criaram as condições para o desenvolvimento acelerado do capitalismo na Inglaterra. Então, sempre as negociações aqui eram visando o enriquecimento da burguesia também. Então, pessoal,
E foi a partir disso que a Inglaterra iria dominar a economia mundial naquele período, né? Passando inclusive a Espanha e Portugal, que não conseguiam se firmar no capitalismo, né? Então, assim, a Inglaterra, sim, ela depois fizeram as máquinas a vapor, enfim. Então, tudo aquilo que a gente viu lá na Revolução Industrial. E a gente vai ver mais um pouco mais para frente. Então, pessoal, você viu que o assunto é bem extenso e tem que voltar para ver esse material de apoio que eu vou mandar para vocês, porque ele é complexo. Mas vocês dando uma lida aqui também no material, no PET, vocês conseguem também ter uma boa visão. Então, quando vocês juntarem as informações do material de apoio com o PET, vai ficar mais fácil para responder as questões aqui do PET, né? Então, explique por que o chip money gerou um problema no parlamento inglês. Então, o chip money, que é imposto sobre navegações, né? Lá da época do Carlos I. Então, tem um problema com o Carlos aqui. Então, vocês vão relatar qual que foi esse problema, né? Então, houve sim um problema em relação ao Carlos. O parlamento e o rei Carlos viviam em constante conflito. Analise os motivos desse conflito. Então, pessoal, lembra bastante da questão econômica e da questão religiosa também, né? Então, você tem que analisar esses dois pontos. Explique o motivo que levou a Revolução Gloriosa a ter esse nome. Então, você vai lá no material de apoio e vai... A questão da Revolução Gloriosa, né? Então foi quando os Stuarts caíram e colocaram um rei holandês no lugar. Então aqui tem algumas informações aqui que vocês podem buscar aí para responder essa questão de número 3. O parlamento inglês era dividido na Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes. Identifique como o parlamento brasileiro é dividido. Então vocês vão ter que pesquisar, pessoal. O parlamento inglês, por exemplo, a Câmara dos Lordes era composta pela nobreza e a Câmara dos Comuns composta pela burguesia e atualmente pela população comum. O Brasil tem duas câmaras, lá, o Senado e a Câmara dos Deputados. Aí você vai explicar lá. Explique o que o parlamento faz. Então o parlamento está muito ligado ao legislativo lá do Montesquieu. Não esqueça disso. Analise a frase: a rainha da Inglaterra reina, mas não governa. Então, muito em função da questão do parlamento ter muito poder, né? Somente atualmente. É possível afirmar que a Declaração dos Direitos permitiu uma abertura democrática para a Inglaterra? Explique por quê. Então, a gente já falou do Bill of Rights lá no primeiro bimestre, mas aqui ele retoma, né? Falando da questão que aumentava o poder do parlamento, garantia as liberdades individuais e de imprensa, confirmava o anglicanismo como religião oficial, alternava o primeiro-ministro entre burguesia e nobreza. Mas ainda está distante dos pensamentos do Jean-Jacques Rousseau, né, que é o que a gente viu lá, o contratualista mais democrata. Então a gente pode analisar, vocês podem fazer na sexta-feira, vocês podem tirar dúvidas comigo, porque você vê que o assunto é bastante extenso e ele pede uma redação maiorzinha aqui no final. Então, pessoal, vocês podem fazer pesquisas para além, né, dessas explicações e do material de apoio, porque esse assunto ele é complexo e exige um pouquinho mais. Tá bom, pessoal? Então, essa é a segunda aula dessa semana e a gente vai ficar... Na sexta-feira eu vou dar continuidade, vou ajudar vocês a responder se tiverem dificuldade e a gente vai fazer a divisão dos grupos dos contratualistas, né, que a gente vai fazer a atividade. Tá bom, pessoal? Mas dá para fazer uma ligação aí, pessoal, do pensamento do Hobbes, do Locke e do Rousseau, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.